Olá! Hoje eu vou falar com vocês a história de Lucas. Vou contar um pouco da história de Lucas, ou Lucano. Lucano era grego, filho de Ísis e de Enéas. Ele morava na Antioquia, Síria. Os seus pais eram gregos, né? É o único apóstolo que não era judeu. Ele escreveu o Evangelho de Jesus, o terceiro Evangelho, né? E também escreveu o Atos dos Apóstolos. Jamais viu Jesus. Ele, desde pequeno, ele já tinha uma paixão pelo Deus que ele chamava Deus desconhecido. E um dia, conversando com Diodoro, que era o cônsul, né, o governador da Antioquia, que era amigo dos pais dele, ele, com 10 anos, ele conta para Diodoro que ele amava o Deus desconhecido e que um dia ele iria conhecer esse Deus desconhecido e que ele daria sua vida e o serviria. E também é interessante que com 10 anos, né, ele fala isso com muita propriedade para Diodoro. Ele era amigo da filha de Diodoro, cresceram juntos desde criança, e quando ele fala isso para Diodoro, ele fala que esse Deus desconhecido era o Deus não só dos judeus para ele, mas era o Deus dos gentios, dos Césares, ou seja, de todos os povos. Diodoro admirava muito a maturidade de Lucas e falava com Lucas, quando ele tivesse que estudar, ele pagaria os estudos dele. Lucas sonhava em ser médico. E aí ele foi crescendo com Rúbria, que é filha de Diodoro e Aurélia. Eram grandes amigos, brincavam juntos. E quando Rúbria faz 15 anos, né, ela pega uma doença grave, que não tinha cura. E aí Lucas, né, fica com muito medo de perder a sua amiga, na verdade o seu amor, né, amor de adolescente, ele já era um jovem, ela é uma menina de 15 anos, e ela fica muito ruim e morre. Então, naquele momento, Lucas, ou Lucano, chamado de Lucano, ele se revolta contra Deus, o Deus desconhecido dele. E fica muito questionando a vida, né? Por que as pessoas nascem? Por que elas vivem se elas não são imortais? Por que perdemos as pessoas? E aquilo começou um questionamento muito grande dele e uma tristeza muito grande. Ele foi capaz de consolar Diodoro, o pai de Rúbria, mas ele mesmo não se consolou, né, com a perda da sua amada. Ele falava que ela era o coração do coração dele. E aí Lucas se revolta contra Deus e fala, né, que ele iria lutar contra Deus para curando as pessoas, para as pessoas não morrerem. Ele não queria ver as pessoas sofrerem. Passado algum tempo, o pai dele também falece, Enéas falece. Depois de um tempo, Aurélia fica grávida, a mulher de Diodoro, tem o seu filho chamado Prisco e morre no parto, e Íris, a mãe de Lucas, cuida do filho de Diodoro. Depois de algum tempo, eles se casam, né? E Íris tem mais 2 filhos com Diodoro. E Lucas vai para a Universidade de Alexandria estudar medicina. Era um aluno excelente, era um extraordinário atleta, né? Tudo que ele fazia era com perfeição, tanto na corrida, como atirando discos, nas lutas, e falava vários idiomas. Mais interessante que a vida dele era só dedicada aos estudos. Ele não tinha interesse em outra coisa, era só estudar, estudar, estudar. E assim Lucas se forma. E aí começa a viajar, dedicar a vida dele de província em província, porque o objetivo dele era cuidar das pessoas, os escravos, os pobres, os oprimidos. A vida dele seria dedicada a aliviar a dor, o sofrimento dessas pessoas. Então Lucas vivia viajando de navio em navio, sempre estava de cidade em cidade, porto em porto, e assim ele foi ficando muito conhecido. Bem,
Depois de algum tempo, Lucas, numa de suas andanças, ele esteve em Atenas. Em Atenas, ele vê um homem negro, escravo, e ele enche de compaixão e liberta aquele homem. Compra o escravo, que se chamava Ramos, e dá liberdade para Ramos. Porém, Ramos gosta muito dele e pede para segui-lo. E aí Ramos também, como sabia fazer remédios de ervas e outras coisas mais, acompanhava o amigo. Ramos não falava, ele comunicava com Lucas através da escrita, e ele era um rei de uma pequena tribo da África. E o objetivo dele de estar andando, né, estar nessa caminhada, é porque ele queria encontrar um tal Nazareno, que vivia Nazareno, ele acreditava que ele ia tirar a maldição da sua tribo, de onde essa pequena tribo onde ele era rei. Então ele procurava pelo Nazareno. Bem, ficou um bom tempo com Lucas nas suas andanças, em Atenas, naquela região ali. Lucas fez vários milagres. E entre os milagres que ele fez, já quando ele estava estagiando, ele já começou a realizar milagres. E ele orava a Deus, né? Ele brigava com Deus, mas ele pedia piedade por aquelas pessoas também, além de usar os remédios necessários. E com isso ele foi realizando muitas curas que já para outros médicos a pessoa já tinha sido até desenganada. Ele não tinha a dimensão que ele já realizava milagres. Bem, Lucas o seu pai, Diodoro, padrasto, morre, né, por questões políticas lá em Roma, e aí ele volta a Roma para ficar um tempo com a família dele. Mas sempre distante. Lucas tinha muito medo de amar alguém. Por quê? Porque o amor para ele significava perda. Então ele sempre vivia afastado em relação a sentimentos. E nesse tempo que ele esteve lá em Roma, uns meses com a sua família, Tibério César, o imperador de Roma, manda chamá-lo pessoalmente lá, porque queria ter uma audiência com ele. Porque era filho de Diodoro e Tibério tinha muita estima por Diodoro, que havia morrido por questões, como eu disse, políticas com o Senado. E aí o que acontece? Quando Lucas vai até Tibério, né, que era tido como uma divindade, interessante que Lucas, na presença de Tibério, ele não se ajoelha, não se prostra no chão, encosta a sua fronte no chão, como as pessoas deveriam fazer, e Tibério não toma atitude nenhuma contra Lucas. Tibério fica encantado com Lucas, conversa com ele e o nomeia chefe, médico-chefe de Roma. E convida ele para ficar 6 meses como convidado de honra no seu palácio. Lucas agradece, mas fala que não estava disposto a ficar ali em Roma, a ser, né, médico oficial de Roma, cheio de mordomias, né, trabalharia só 3 dias, porque ele não vê necessidade de ficar em Roma, mas que a sua vida deveria ser dedicando à medicina de porto em porto, de província em província, era andando, ele não teria paradeiro. Tibério fica assim, não entende aquela fala de Lucas, porque era um homem bonito, um homem rico, um homem, o corpo perfeito, né, bem malhado, vamos pôr assim, olhos azuis, loiro, era um rapaz muito bonito. E tinha tudo. E Tibério percebeu nele uma tristeza nos olhos. Mas Lucas recusa, agradece o convite, mas Tibério dá ordem que ele fique por 6 meses ali no seu palácio, e depois, se ele não quisesse permanecer em Roma, ele estaria liberado. Então Lucas fica esse tempo ali em Roma, no palácio. A mulher de César, né, de Tibério César, Augusta, Júlia, ela inclusive dá em cima de Lucas, porque Lucas era um homem muito bonito, e Lucas, muito embriagado, já havia tomado vários vinhos, deixa ela beijar ele, e depois ele empurra ela e não quis ficar mais com ela.
Então, ou seja, ele se tornou um homem ali, ele arrumou o atestado dele de morte, porque ela não aceitaria nunca essa humilhação. Então ele foi orientado para ir embora do palácio, né? Porque senão, com certeza, Júlia iria arrumar um jeito de matá-lo. César manda entregar para ele um anel. Esse anel só os amigos íntimos do imperador teriam, porque esse anel, qualquer lugar do mundo que você andasse, se você mostrasse esse anel, você estaria mostrando que era amigo de César e que poderia estar falando em nome dele. Então, ele ganhou esse anel e ele vai embora ali de Roma, fugido, né? Fugido de Júlia. Bem, aí ele volta, nessas andanças, eu quero citar, lembrando aqui, que uma das curas que Lucas faz, misteriosamente, nem ele reconhecia isso, ele estava num navio um dia, indo para Atenas, e de repente, né, o povo daquele navio, principalmente o povo que ficava nas galés, né, aquele povo ficava lá embaixo, remando o navio, muitos aprisionados que eram escravizados, tinham pegado aquela peste mortal, que eles falam doença de rato, e ficam as consequências, né, onde põe sangue, o fígado incha, é terrível a doença. Então tinha pego muita gente naquele navio. E ele desce lá embaixo, na Gales, para cuidar dos escravizados, mesmo podendo ser contagioso, ele não ligou, foi lá, cuidou deles, mandou higienizar, mandou limpar lá, e misteriosamente, milagrosamente, né, passou 2 dias e estavam todos bem. E ninguém entendia o porquê que aconteceu aquilo, porque na verdade estava decretada a morte daquelas pessoas que estavam naquele navio. Então, assim, Lucas realizou várias curas, porém sem saber, porque ele tinha uma briga muito grande com Deus. Ele pedia misericórdia de Deus, mas ele tinha uma revolta muito grande, né? Porque ele não tinha explicação por que as pessoas morriam. Por que a gente perde alguém? E aí, voltando lá agora um pouquinho lá no passado, que eu esqueci de citar aqui também, Lucas foi um dos seus professores favoritos, foi José Gamaliel, né? Ele já deu aula nas escolas lá também em Jerusalém, nas escolas, foi mestre, inclusive foi professor de Paulo, e ele deu aula para Lucas também na Universidade de Alexandria. E Lucas conversava muito com ele. E ele conta para Lucas, né, quando Lucas questiona a ele falando contra Deus, ele fala com Lucas também que ele passou por um grande sofrimento. Que o seu filho foi morto naquela época que Herodes mandou matar todas as crianças ali nas adjacências de Belém, abaixo de 2 anos, e o filho dele estava no meio. Então ele revela isso para Lucas. E logo depois, passado algum tempo, a sua mulher também morreu de tristeza. Então, Lucas ficou sabendo um pouco dessa história de Gamaliel. E Gamaliel pediu a Lucas que fosse visitar o seu amigo que estava em Alexandria, que se chamava Ariei ben Eleazar. Esse homem era um negociante muito rico e vivia sempre Alexandria e Jerusalém. E ele estava numa tristeza muito grande, numa depressão muito grande, doente. Por quê? Porque o filho dele, de apenas 2 anos, havia sumido, desaparecido, ou seja, havia sido roubado. E mesmo que ele mandou, né, procurar no mundo inteiro, divulgando, procurando o filho dele, pagando pessoas para procurar de porto em porto, de lugar em lugar, nunca acharam o filho dele. Então, quando ele vê Lucas e Lucas vai consultá-lo, ele fala com Lucas, ele sentiu no coração dele que falou com Lucas: você vai encontrar o meu filho Ariei. E não sei quando, mas você o encontrará. E nesse momento, né, Lucas conhece Sara. Sara era uma moça, filha desse negociante rico também, que tinha 16 anos na época, e ela se apaixona por Lucas. Lucas começou a ter amizade com ela, mas falava com ela que na vida pessoal dele não havia lugar para o amor.
Mas Sara se encantou e aí a vida dela foi sempre esperando por Lucas, né? Ela viveu entre 16 a 34, 35 anos. Logo depois, passado um tempo, seu pai morre e ela fica sozinha. Então, ela sempre estava em contato com Lucas através de cartas, ou às vezes encontrava com ele, né, 2 vezes por ano em algum porto que ele estava passando quando ela estava ali para aquela região de Alexandria, ali Atenas. Bem, e assim foi a conversa dos dois, né? Aquele namoro de encontrar, namoro não, aquela amizade, né? De encontrar 2 vezes por ano. Inclusive, ela escreve para Lucas que ela estava com 24 anos, ela estava em Jerusalém e ela chegou a ver o Nazareno que eles estavam falando, Jesus, né? Tanto falavam. E ela falou que quando ela viu ele e ele olhou para ela, aquela tristeza que ela sentia, aquela, né, pela falta do irmão, aquela angústia por não encontrar o irmão, aquilo tudo acabou. Quando ele olhou para ela com muita amor, com muita paixão. Bem, isso ela relata para Lucas, porque Lucas sempre correspondia com um e com o outro, né? Afinal de contas, ele vivia andando, a sua vida era só sem paradeiro. E aí, voltando lá em Ramos, né, esse rapaz que viajava com ele, que ele havia libertado, um dia eles estavam em Atenas, atendendo a população, o povo, né, mais oprimido, escravizado, e chegou um homem lá muito rico, mas muito miserável, e Lucas, quando a pessoa tinha algum dinheiro, ele cobrava consulta, porque também ele precisava se manter. E aí, esse homem ficou com muita raiva dele ter cobrado a consulta, né? Lucas havia saído para ir na casa de um outro senhor atender, um homem negociante, fazia cerâmicas, né? E os filhos vendiam para o mundo todo. Então Lucas estava fazendo uma consulta lá e esse homem incitou o povo, inclusive o povo mais pobre, para invadir a casa de Lucas e quebrarem tudo. E quando aconteceu isso, Ramos estava lá dentro. Então, Ramos foi agredido, ficou muito machucado, inclusive perdeu a visão, né? Machucaram muitos olhos de Ramos. Lucas, quando chega e vê aquela confusão toda, aquela bagunça toda, e vê o seu amigo todo machucado no chão, ele fica muito revoltado. E aí, naquele momento, ele vê que Deus não é ruim, né? Que Deus é bom, que quem é ruim são os homens, que tantos homens ricos, que poderosos, não são tão mais maldosos que os pobres, oprimidos, escravizados, que todos são maus, né? Que as pessoas gostam às vezes de fazer as maldades, como que elas são seduzidas. E aí Lucas procura o procônsul da cidade e pede justiça pelo seu amigo. Inclusive, ele fecha os olhos de Ramos e promete para Ramos que a partir daquele momento ele seria os olhos de Ramos, que ele jamais deixaria o amigo, porque o amigo já não falava e agora não conseguia ver. Ele enfaixa os olhos de Ramos, cuida, né, faz o que é necessário, mas com muita intensidade, com muito choro, com muita tristeza, ele põe as mãos nos olhos de Ramos e reza, né? Faz uma oração pedindo a Deus com muita paixão, muita fervorosidade e fica enfaixado uns dias. O procônsul vai e falou que não ia tomar providências, porque esse homem, né, que foi lá e incitou o povo contra Lucas era um homem rico. Então o procônsul achou melhor não mexer. Foi a primeira vez que Lucas usa o anel que ele recebeu de César para pedir justiça para o seu amigo. Ele jamais usou esse anel para benefício próprio. E falou, olha, eu preciso mandar esse anel para César ou você vai tomar atitude? E aí nesse dia o procônsul vai, manda prender a pessoa que invadiu lá, né, esse comerciante muito rico, e agiliza, né, o processo, os trâmites da época.
E quando Ramos vai lá, Lucas leva Ramos para ir lá dar testemunho, para ver o que fizeram com o olho dele. Quando Lucas tira a faixa, não é que Ramos está enxergando? E aí o procônsul pega e fala que o homem, o comerciante, que falou que eles eram feiticeiros, que eles fez um complô contra Lucas e Ramos. Aí o procônsul acha que são feiticeiros mesmo. E aí Lucas tem que ir embora correndo com Ramos da cidade. Lucas sempre viajando, fazendo bem, né? E aí, um dia, viajando no navio, ele fica muito doente, fica 14 dias com muita febre, muitos delírios, e Ramos fica cuidando dele. Porém, Ramos fica sabendo que Jesus estava perto do lugar que ele tinha que chegar, e Ramos escreve uma carta para Lucas, despedindo de Lucas, e vai atrás do Nazareno. Aquela parte do evangelho que Lucas escreve sobre a viúva de Naim, que Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, que é uma cidade, aquilo ali Lucas faz aquela parte descritas de acordo com os relatos de Ramos, que era o seu amigo. Ramos chega na cidade de Naim, uma cidade bem pobre, onde as pessoas eram muitos agricultores pobres, comerciantes pobres, um lugar bem pobre. E lá Ramos viu Jesus ressuscitar o filho da viúva devido à compaixão que ele ficou daquela mulher, né? E também Ramos fala que Jesus olhou para ele com tanto amor, que ele volta a falar, e ele com certeza havia libertado a tribo dele da maldição. Logo em seguida ele desmaia e depois não viu mais Jesus. Então ele relata isso para Lucas na sua carta para Lucas. E aí ele volta para a tribo dele na África. Outro relato importante, Lucas escreve a crucificação de Jesus baseados nos relatos de Prisco. Prisco era o seu irmão adotivo, né? Porque era filho de Diodoro com Aurélia, que a mãe de Lucas criou. Então, o Prisco esteve na crucificação de Jesus, ajudou a crucificar Jesus, viu Nossa Senhora. Então, e depois Prisco é levado para Roma, porque ele contrai um câncer de estômago, fica muito ruim, e César manda voltar com esse soldado para Roma, porque era filho de Diodoro, que ele admirava e respeitava muito, né, o falecido. Então, o próprio médico lá de Pilatos cuida de Prisco. E Lucas fica sabendo do estado de seu irmão e vai ao encontro do seu irmão. Chega lá, o irmão conta tudo o que aconteceu, né, lá com Nazareno, conta a história da crucificação. Então, o evangelho dessa parte aí da crucificação é o irmão de Lucas que conta para ele. E Lucas, ali, tocando o irmão, ajudando a cuidar do irmão, o irmão fica curado do câncer de estômago. E aí o médico de Pilatos, que estava cuidando de Prisco, fala que aquilo era um milagre, que Lucas fez aquele milagre, né, através da intercessão de Deus para que todos testemunhassem e acreditassem. Até então ele não conhecia Maria, né, não tinha ido a Jerusalém. Um ano depois da crucificação de Jesus, mais ou menos aproximadamente, Lucas cada vez mais ouvindo cada um contar um relato, né? Ele esteve também em Nápoles com aquele soldado, aquele centurião romano que morava lá em Cafarnaum, dizem que chamava Antônio, que teve com Jesus e pediu a Jesus que curasse o seu servo. Ele teve também com esse centurião que mudou para Nápoles, estava morando um tempo em Nápoles, e esse centurião conta para Lucas também como foi o encontro com Jesus, que Jesus curou o servo dele. E não só curou o servo, mas curou a alma também desse centurião. Depois, Lucas, ouvindo essas histórias, ele sente uma vontade muito grande de ir a Jerusalém e conhecer a mãe de Jesus. Então, um ano aproximadamente, mais ou menos, Lucas vai a Jerusalém. Tendo em Jerusalém, ele encontra com Pôncio Pilatos, né? Ele esteve com Herodes,
esteve com Caifás, conversou com todos e falou que estava registrando a verdade sobre o Nazareno. E naquela época estava tendo a perseguição muito grande aos cristãos. Por isso que e aí Lucas, pela segunda vez, Lucas usa o anel que César havia dado para ele. Lucas pede a Pôncio Pilatos que pare a perseguição aos cristãos. Pôncio Pilatos fala que, né, ele ficava naquele jogo, né, porque também tinha medo das autoridades judaicas, medo de perder o poder, então ficava naquele joguinho. E aí Lucas fala com ele, então mande esse anel a César e fala com Tibério que eu estou pedindo que pare a perseguição, né, aos cristãos. E aí Pôncio Pilatos manda a carta para Tibério César e imediatamente Tibério manda a carta de volta junto com o anel, uma carta inclusive muito emocionante que ele escreve para Lucas e atende o pedido de Lucas. E Tibério mesmo fala, né, na sua carta que por anos e muitos anos ele ficou esperando um pedido de Lucas e jamais chegou esse pedido. Que ele sabia onde Lucas estava porque ele sempre tinha informações sobre Lucas. Que Lucas para ele era como um filho. E que quantas vezes nos seus piores momentos ele teve vontade de dar ordem para Lucas vir estar com ele, vir ao seu encontro, mas que não se dava ordem para homens igual Lucas, não se dava ordens para ele considerava Lucas até um deus, né? Para homens igual Lucas. Então, que ele sonhava com o pedido de Lucas. Então, quando Lucas faz esse pedido, é na hora que é atendido, né? E fala com Lucas também que ele havia se tornado um monstro, né? Cada vez pior e mais cruel, e que Lucas deve ter ouvido as histórias dele, mas que ele tinha muita saudade, muita vontade de encontrar Lucas novamente. Tibério tinha uma admiração muito grande por Lucas. E incrível que eu acho que Lucas, vocês veem, né? Ele teve chance de trabalhar, de ficar lá no palácio, né? De ser o chefe oficial dos médicos em Roma. É a mesma coisa hoje você ser convidada para trabalhar lá na Casa Branca dos Estados Unidos, né? E Lucas não quis nada disso. Ele só queria viajar de província em província, de cidade em cidade, de porto em porto, para cuidar das pessoas menos favorecidas, porque a vida dele foi isso o tempo todo. Inclusive, ele né, com 35 anos que Sara estava já, inclusive ela estava doente e foi fazer uma visita na casa da mãe dele, perto de Roma, onde ela morava, da mãe de Lucas, e Lucas vai lá ao encontro dela e resolve pedi-la em casamento. Ele devia estar com aproximadamente 40 anos. E eu fiquei analisando o que é a pessoa quando gosta da outra de verdade, né? E aí Sara pega e fala com Lucas, né, que ela o amava, mas que ela não poderia ficar com ele, porque ela viu que ele era um escolhido de Deus. E ela abre mão de casar com ele para ele continuar a vida, a missão dele, né? Passado algum tempo, um ano depois, Sara morre. E aí Lucas fica mais triste ainda, né? Com tantas perdas, duas grandes perdas. E aí Lucas, voltando, né? Ele tinha muita vontade de conhecer a mãe de Jesus, saber a história. Então, ele estava ali em Jerusalém, teve com essas pessoas que eu citei aqui. E aí depois ele vai a Tiago, conversa com Tiago e João, e logo depois ele vai e segue sozinho, né? Riley queria mandar os seguranças, homens com ele para acompanhar a viagem, mas ele quis fazer a viagem sozinho. Ele não tinha luxo nenhum, Lucas. E aí ele vai lá para o interior para conhecer Maria. Ele era encantado, apaixonado com Maria. E quando ele está com ela, ele vai e fica dias conversando com Maria. Tanto é que o Lucas, dos 4 evangelhos que temos, é o primeiro trovador de Nossa Senhora, né? Ele que escreve o Magnífica que Nossa Senhora revela para ele. De tão bonito
que é a dedicação dele a ela, né? O ouvir. Ali o seu primo Isaac, primo de Maria, né? Conta para Lucas também sobre a profecia de Simeão. Nossa Senhora também fala, né, sobre a profecia, sobre a espada que transpassaria o seu peito, sobre a crucificação, sobre a ida à casa da sua prima Isabel. E Lucas fica assim encantado. Ele amou Nossa Senhora mais do que qualquer outra mulher que ele já amou, né? Ele era encantado por ela e prova disso é quando ele escreve para nós no seu Evangelho. E depois disso, eu não lembro se eu contei aqui para vocês, mas ele descobre o irmão de Sara também, né? Isso antes de ir a Jerusalém. Esse irmão de Sara, que tinha 2 anos, que havia sumido, que o pai fala que um dia ele encontraria o filho dele, ele encontrou ele em Atenas. Encontrou ele em Atenas, na casa de um comerciante. Esse comerciante havia comprado ele era escravo da casa, e o comerciante pagou para ele estudar, para ser médico, para servir dentro da casa dele. Porém, como esse rapaz de 22 anos não conseguia realizar o que precisava, minimizar o sofrimento desse homem que era um carrasco, Lucas nem gostava muito de atender ele, mas ia por compaixão, porque Lucas conseguia fazer a doença de pele dele, as dores que ele tinha na pele, com os emplastos que ele fazia, a dor minimizar. Então Lucas, quando vê esse rapaz, novo escravo, pede a Creonte que o venda para ele, né? Por quê? Para ele ter uma companhia de viagem. Ainda mais que o rapaz era médico também. E aí esse homem primeiro dificulta um pouco, mas depois ele vende esse escravo para Lucas. E quando Lucas, ele tinha uma marca de escravo aqui na testa, Lucas vai fazer uma cirurgia para tirar aquela marca muito feia na testa dele, um rapaz de 22 anos. Lucas, quando olha para o dedo dele, dedo mínimo dele, né, todo torto, voltado para dentro, igualzinho do pai dele, as feições já lembrava aquele negociante lá atrás, Ariei. Ele descobre que aquele rapaz era o filho de Ariei ben Eleazar, irmão de Sara ben Eleazar. Então, ele se emociona, ele dispara a chorar, ele treme muito. O rapaz não entende nada, e aí ele fala: o seu pai, né, te perdeu com 2 anos e agora eu estou te encontrando. Ele encontrou esse rapaz 2 anos depois que Sara havia morrido. E aí, o que eu estou contando essa história para vocês? Porque, assim, é muito bonita a história de Lucas. Às vezes a gente lê os evangelhos que as pessoas escrevem, mas não sabe qual é a vida daquela pessoa que escreveu, né? E aqui eu estou contando só um pouquinho, porque se eu fosse contar tudo, acho que eu ficaria 1 hora e pouco aqui com vocês. Então eu estou contando um pouquinho, compartilhando a história de Lucano, né? Hoje padroeiro dos médicos e também dos pintores. E foi um grande médico, que as pessoas se inspirem nesse homem. Era um homem que só fez para ajudar, mesmo quando ele brigava com Deus, né? Que ele era revoltado contra Deus, ele só fazia o bem. E fazia orações, né, brigando com Deus, para Deus ajudar aquelas pessoas que tanto sofriam. Então foi um escolhido de Deus. E depois ele se encontra com Paulo, né, volta e continua a sua peregrinação, né, mas aí já com outro olhar, porque ele já amava o Nazareno, já amava Jesus. Já havia aceitado Deus na vida dele. Então, esse é um pouquinho da história de São Lucas, de Lucano, de Lucas, que eu queria partilhar com vocês.